olho para o centro da igreja, antes da porta de entrada, tinha uma pessoa ali. Não era um anjo, porque eu já tive experiências com anjos, não era o Senhor Jesus. Eu entendo que era... A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, assistam este forte testemunho do pastor Samir, que teve uma visão do Espírito Santo dentro da igreja. Assista esse vídeo até o final e deixe o seu comentário, a sua opinião. E que Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal, meu nome é Samir, eu sou pastor da Assembleia de Deus e moro atualmente na cidade de Indaial, estado de Santa Catarina. Eu estou no ministério há 29 anos e neste período eu tenho trabalhado em várias áreas do ministério, em várias cidades e estados diferentes, desde ser pastor dirigente de igreja, pioneirar, abrir trabalhos, fui para o campo missionário algumas vezes, trabalhei no estado de Santa Catarina, no estado de Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Atualmente eu atuo como pastor itinerante, um conferencista, levando a palavra de Deus aonde o Senhor nos permite ir, nos envia. Quero compartilhar com vocês duas experiências que eu tive ao longo desses 29 anos de ministério. Meu ministério sempre foi pautado desde o princípio por muitas experiências espirituais. Até o dia de hoje, experiências com Deus, experiências com batalhas espirituais. Porém, duas delas se destacam entre muitas outras e eu gostaria de compartilhar com você neste momento. A primeira delas foi quando eu assumi a minha primeira igreja, isso no ano de 2000. Esta igreja era uma congregação simples, um trabalho missionário que ficava entre a cidade de Joinville e a cidade de Garuva, ali no meio daquelas serras que tem ali. Se alguém conhece a região, quem estiver assistindo o vídeo vai saber disso. E ali não era uma cidade, não era um bairro, era uma vila, uma região chamada Quiriri. Isso é um nome indígena, porque neste mesmo local no passado havia ali uma reserva indígena, uma tribo indígena há muitos anos atrás. Então é um lugar muito bonito, de serras, de montanhas, ali tem 22 cachoeiras e contam o pessoal que mora lá que naquelas serras ali existem estradas pavimentadas que os padres jesuítas no passado andaram por ali, pavimentaram e conta-se até que existem cavernas ali com tesouros escondidos, etc. Vêm muitas pessoas do Brasil todo andar naquela região, acampar, investigar. E ali existe um trabalho também, né? No ano 2000, quando eu estive lá, já havia uma congregação ali que estava ali num período de 30 anos. Então é uma região inóspita, não é um bairro, como eu falei, não é uma cidade, é uma região de chácaras e sítios. Então existem as pessoas que moram ali no seu sítio e existem pessoas que moram em Piraberaba, que é próximo ali, ou Joinville, tem o seu sítio ali e vai para os finais de semana lá naquela região. E o chacreiro é quem cuida ali. E são muitos sítios, são muitas chácaras, então criou uma espécie de uma comunidade ali. E eu fui para lá, essa foi a minha primeira igreja, um lugar bem difícil em vários sentidos, né? Não tem empresa, não tem emprego, então difícil financeiramente, difícil espiritualmente, por ali ter sido no passado uma reserva indígena. Hoje, pela experiência que eu tenho, né, eu acredito que isso é o que traz toda aquela batalha espiritual que acontece ali, porque os índios com certeza tinham seus xamãs, tinham seus feiticeiros, provavelmente poderia ter acontecido sacrifícios ali, enfim, ninguém sabe o que aconteceu e como era essa reserva indígena. Porém, o que se percebe ali? Há um portal espiritual nessa região, tanto que em determinadas épocas do ano, pessoas vêm de várias religiões, desde religiões de matrizes africanas, a alguns tipos de espíritas, vêm ali fazer trabalhos ali naquela região. Caravanas de ônibus, lembro-me de, às vezes, ter 8, 10, 12 ônibus vindo da cidade de Joinville ou de outras cidades em datas específicas para fazer ali os seus trabalhos, os seus rituais. Quando o pessoal ia embora, então eu ia dar uma volta lá nos riachos que tem, né, nas cascatas, e ficava ali sempre cheio de muitas flores, frutas, velas. Então eu creio que tudo isso criava um ambiente espiritual. Ali era perceptível que há algo sobrenatural que acontece ali. Eu acredito que por conta
da tribo indígena que existia, talvez há um tipo de portal espiritual, um acesso ali para o outro mundo. Então isso criava toda uma espiritualidade diferente nessa região. E como eu assumi ali muito jovem, né, de muito pouca experiência, foi bem difícil para mim. Eu assumi no lugar de um obreiro mais velho, um evangelista, já de cabelos grisalhos. Eu, na época, isso no ano 2000, eu tinha ali por volta de 32 anos de idade, então eu tinha uma cara de menino, minha esposa tinha um rosto de menina. Já sentimos de cara a rejeição da igreja, né, pela diferença de idade do obreiro anterior, mas ali começamos a trabalhar para o Senhor. E eu lembro que tudo começou já na chegada da nossa mudança. Quando o caminhão encostou, no início da parte da tarde, começamos a descarregar a mudança. A minha esposa olhou para mim e disse assim: ui, eu estou sentindo uns arrepios por dentro, uma coisa estranha, mas não é frio. E não estava mesmo frio. Aí descarregamos a mudança, à noite fomos dormir, comemos alguma coisa, fomos dormir, estávamos muito cansados por conta da mudança. Porém, quando apagamos a luz, logo eu vi como que se desse alguém correndo e lançasse uma pedra na parede da casa, que era de madeira, deu aquele estouro. Então ali tinha a igrejinha, a antiga igrejinha, que já tinha 30 anos. Na parte dos fundos da igrejinha tinha algumas peças, que era a casa do obreiro, né, a casa pastoral. 2 quartos pequenos, uma salinha, cozinha e banheiro, tudo muito rústico, muito simples. Realmente um trabalho missionário. E ao lado havia a igreja de alvenaria, que estava em fase final de construção. Já tinha, o piso ainda era batido, mas já tinha as paredes levantadas, estava coberta, e nós ali fazíamos já os cultos. Aí eu estava trabalhando e terminando também a parte estrutural da congregação. Então muitas coisas aconteceram ali, foi muito difícil, havia muita batalha espiritual, e diante de tudo isso, o que eu fiz? Todas as manhãs, quando a minha esposa ia limpar a casa, eu ia para dentro da igreja, eu passava a manhã toda em oração, muitas das vezes em jejum. Orava, aí me sentava, tinha 2 lances de escada entre a nave e 2 degraus, né, entre a nave e o púlpito. Eu sentava ali e ficava lendo a palavra até o meio-dia. No período da tarde nós íamos fazer visitas. Nos dias de culto de ensino, eu ia para a igreja, orava, à tarde ia preparar o estudo para ministrar para a igreja à noite. E assim nós fomos lutando ali. Eu lembro-me que os primeiros 30 dias eu tive que orar e jejuar muito para parar a perturbação ao redor da casa. Todas as noites eram pedradas na casa, barulho de pessoas correndo ao redor, barulhos estranhos de todos os tipos, como se tivesse um cachorro, mas você ia olhar, não tinha ninguém ali. Então eu tive que me colocar em oração e jejum por 30 dias para que Deus trouxesse paz àquele ambiente ali. E lembro-me também que todos os dias, no final da tarde, por volta de 6 horas, ali quando começava a anoitecer, eu sempre era tomado de uma grande angústia. Tamanha era a intensidade da carga espiritual que tinha neste lugar. Diante disso, comecei a orar, como eu falei. Todas as manhãs eu estava ali diante do Senhor. Orei muito, jejuei muito naquele lugar. E foi numa destas manhãs, quando eu estava ali, tinha orado já por um período de tempo, aí me sentei nas escadas da igreja, tinha as portas da frente, que era uma porta dupla, e tinha uma porta nos fundos que saía já direto na casa do obreiro. Quando eu estou sentado ali, eu lembro-me que naquela manhã havia uma atmosfera muito espiritual, algo estava acontecendo ali, um ambiente espiritual diferente. Orei, senti muito a presença de Deus. Quando eu me sento na escada e com a Bíblia no colo, estava ali lendo a Bíblia, eu olho para o centro da igreja, antes da porta de entrada, tinha uma pessoa ali. Não era um anjo, porque eu já tive experiências com anjos, não era o Senhor Jesus. Eu entendo que era a pessoa do Espírito Santo. Era com um jovem, como diz Ezequiel no começo do seu livro, dos lombos para cima era fogo, dos lombos para baixo era fogo, porém um fogo diferente deste fogo que conhecemos aqui na terra. Alguém pode questionar e dizer, mas como assim o Espírito Santo? Bom, eu entendo isso de maneira muito simples. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, tem vontade própria. No livro de Atos nós vemos claramente o Espírito Santo falando à igreja: separai a Barnabé e Saulo para o ministério que eu os tenho chamado. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Então eu não estou dizendo aqui que esta seja a aparência ou a forma do Espírito Santo, mas que foi a maneira que ele se apresentou para mim naquela manhã ali, como um jovem
coberto de chamas, e ele começou a falar comigo. Porém, ele não mexia os seus lábios, ele falava e eu entendia na minha mente. A experiência que eu tive é como se eu tivesse começado a derreter. Eu fui derretendo como se fosse de cera. As lágrimas vieram aos meus olhos sem que eu pudesse reter. Não era um choro de tristeza, não era um choro de alegria, não era nem um choro, era um quebrantamento profundo. E ao mesmo tempo eu ia como que derretendo e ficando pequeno. E ele começou a falar comigo. E ele me disse assim: não temas, não te preocupes, eu estou contigo neste lugar. E ele me disse assim, isso era uma segunda-feira pela manhã: no próximo sábado, você vai conclamar a minha igreja para uma manhã de jejum. E diga para eles que à noite, no sábado, eu tenho uma grande obra que eu vou fazer neste lugar. E desapareceu. Eu fiquei ali sentindo aquela presença, aquele quebrantamento profundo como eu nunca tinha sentido antes, de lágrimas vir aos olhos, de me sentir tão pequeno diante de algo tão extraordinário que eu tinha acabado de presenciar ali. E eu fiz o que ele me pediu. Já no dia seguinte, na terça-feira, tínhamos o culto de ensino. Eu anunciei para a igreja e disse: irmãos, no próximo sábado nós vamos ter aqui uma manhã de consagração, de jejum. E à noite Deus falou comigo que vai fazer uma grande obra neste lugar. Eu não contei para a igreja a experiência, eu apenas disse que Deus havia falado comigo. No culto de quinta-feira eu fiz a mesma coisa, e durante a semana ali, pessoalmente, nas minhas visitas, eu fui convidando os irmãos, tanto para vir na manhã de consagração, quanto afirmando que à noite Deus iria fazer um grande culto, uma grande obra naquele culto, naquele lugar. E assim foi, passou a semana, chegamos no sábado, veio uma boa representação, vieram ali 70% da nossa pequena comunidade, da nossa igreja, mas sobrou um bom número ali, devia ter umas 30 e poucas, quase 40 pessoas que vieram orar, buscar a Deus. Tivemos um período de adoração e no final eu trouxe uma breve palavra de reflexão e terminamos por volta de 1h da tarde. À noite viemos para o culto e eu preparei exatamente uma palavra sobre a pessoa do Espírito Santo, de Gênesis, Apocalipse, usando alguns textos ali mostrando quem era a pessoa do Espírito Santo e a atuação dele desde a criação até o final no livro do Apocalipse. Porém, eu lembro que quando começou o culto na noite de sábado, era um ambiente pesado. O ambiente, desde o primeiro culto, ele estava pesado. Eu já cheguei na igreja e senti uma dor de cabeça muito forte. Aqui parecia que tinha sido introduzido um metal, um ferro na minha cabeça. Era uma dor de cabeça que eu mal podia abrir o olho. Então eu entendi que ali estava sendo travada uma grande batalha espiritual. Fomos ouvindo os louvores. O nosso culto de sábado normal era 2 hinos da harpa cristã que eram cantados e logo em seguida tinha o estudo bíblico. Porém, como o Senhor falou que era uma obra especial, então nós tivemos mais louvores especiais, ouvimos os departamentos e aquele culto ia se arrastando de uma forma pesada. Chegou a hora da palavra, eu comecei a ministrar a palavra e ali mais ou menos no meio da mensagem a dor de cabeça já não estava mais sobre mim, mas a igreja continuava parada. Então no final eu chamo a igreja para frente e digo: irmãos, agora venham para frente, nós vamos orar e Deus vai fazer aqui aquilo que Ele falou que ia fazer. Confesso para os irmãos que isso para mim foi um grande teste de fé, porque humanamente olhando não se tirava nada daquele culto. Era o culto mais frio e mais morto que eu já tinha participado até aquele presente momento. Porém, chamei o grupo de louvor, que se resumia a um irmão com violão e alguém que cantava, para fazer um louvor, enquanto eu comecei a orar no microfone com uma das mãos levantadas e comecei a ministrar sobre a igreja. Neste momento, do nada, o poder de Deus começou a se manifestar naquela congregação. E foi aumentando em intensidade, e o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo, renovar pessoas, mas de uma forma tremenda. Eu lembro-me da dirigente do Círculo de Oração, que era uma senhora. Quase toda semana ela ia na minha casa pedindo para entregar o cargo, querendo entregar o caderninho do Círculo de Oração. Eu dizia: calma, irmã, Deus não falou nada comigo, continua aí ainda. Naquela noite, irmãos, ela se encheu do Espírito Santo e ela marchava na igreja de um lado para o outro. Tinha uma jovem segurando ela no braço direito, nesse braço, o outro no braço direito, e ela balançava assim, e o poder de Deus foi caindo, pessoas foram sendo
batizadas, foram sendo curadas, muitas curas, uma explosão espiritual, literalmente. Lá no fundo tinha uma jovem que era irmã de uma outra moça que congregava conosco. Ela não era crente, era uma moça muito oprimida, vivia uma situação bem complicada de pecado. E a minha esposa foi nela e perguntou para ela: você quer aceitar Jesus? Ela arregalou o olho assim e disse: não, aceitar Jesus não. Então a minha esposa disse: então você aceita uma oração? Ela disse: uma oração eu aceito. E a minha esposa conduziu ela até o altar, e naquele barulho todo ela fez um sinal assim, e eu li os lábios dela, como ela disse assim, ela quer uma oração. Então eu fiz sinal que ela chegasse ali, que eu ia orar por ela. E com o microfone na mão, com a outra mão, quando eu levei a mão e fui na direção dela, antes que eu tocasse nela, o diabo pegou ela e jogou ela no chão de costas, e ela se rodava assim, se esquivava como se fosse uma cobra nadando de costas no piso. Eu botei a mão sobre ela, repreendi, o demônio saiu, coloquei ela em pé, sentada no banco, o demônio pegou ela de novo, jogou no chão, começamos a repreender de novo. Ali foi uma luta um pouco mais demorada, o demônio resistiu para sair, mas acabou saindo no nome do Senhor Jesus. Colocamos ela sentada, ela agora já em lágrimas, e aí eu perguntei: você quer aceitar Jesus? E ela disse: eu quero. Ficou muito nítido no dia seguinte, na questão dessa moça aqui, quando eu encontrei ela, o brilho do rosto dessa moça, o olhar que ela tinha, a expressão dela era muito diferente da moça que entrou na noite anterior ali na igreja. Ali dava para ver nitidamente a conversão dela, o novo nascimento, a libertação daquela moça. E por aí, voltando ao culto, muitas coisas começaram a acontecer. Era um poder muito grande de Deus, e o culto foi indo. Passou de 9h30, quando era quase 10 horas, eu fiz sinal para os porteiros fechar as portas, porque havia uma estradinha que passava ali, onde muita gente passava e ia mais para dentro, onde estava a maior parte das casas. Inclusive ali as pessoas tinham o hábito de deixar as bicicletas no fundo da igreja, e passava muita gente ali várias horas do dia. Então as pessoas que estavam passando e viam o barulho, a janela era de basculante assim, estavam abertas, elas ficavam na ponta dos pés para olhar para dentro, e quando era alguém desviado da igreja, tinha vários ali, eles batiam na porta, o porteiro abria e eles entravam para reconciliar com Jesus. E assim foi acontecendo esse grande avivamento espiritual, tudo ao mesmo tempo: batismo, renovação, curas. Muitas pessoas já estavam no chão, caídas, porque não aguentaram o poder de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção naquela noite era um menino de aproximadamente 6 anos de idade, que estava bem na frente. Ele com as mãozinhas levantadas assim, tremia as mãozinhas, ele orava e chorava muito, que pingava as lágrimas no chão, fazia poças de lágrima. E eu fiquei, questionando o que aquele menino orava daquela maneira. Ele estava tão quebrantado e orando, ele nunca tinha feito isso. Eu me aproximei e coloquei meu ouvido próximo da boca dele para ouvir o que ele dizia, e ele orava intensamente e dizia assim: Jesus, me lava dos meus pecados, e as lágrimas pingavam. Meus irmãos, eu nunca esqueci daquilo. O Espírito Santo, quando ele opera na igreja, até crianças como aquela, um menino de 6 anos de idade foi convencido dos seus pecados, que eu não havia pregado sobre isso naquela noite. Eu já disse, eu preguei sobre a pessoa do Espírito Santo, mas naquele momento aquele menino orava num quebrantamento profundo, e isso é um avivamento real, e pedia perdão ao Senhor e que o Senhor o lavasse dos seus pecados. No dia seguinte eu encontrei a mãe dele, ela disse assim para mim: pastor, ele foi para casa ontem, e quando chegamos em casa ele disse assim: mãe, agora eu sei que Deus existe. Isso, meus irmãos, causou uma repercussão muito grande ali naquela localidade. Ficaram durante semanas falando que aconteceu muitas coisas ali, pessoas reconciliaram, pessoas foram curadas, de vários problemas e enfermidades, libertas. Aquilo marcou profundamente aquela região e foi um divisor de águas. Então, no período de tempo que eu fiquei ali, no curto período de tempo, Deus nos deu muitas almas ali. Fiz um batismo com 8 pessoas, entre almas, pessoas novas convertidas, pessoas que estavam há 30 anos afastados da igreja. Deus começou a prosperar aquele lugar, mesmo sendo um lugar de chacreiros. Deus começou a abençoar financeiramente a igreja, estruturou, encheu a igreja. E quando eu saí de lá, para vocês terem uma ideia, a igreja estava super cheia, os departamentos, desde a escola dominical, círculo de oração,
estavam estruturados, a arrecadação tinha triplicado a arrecadação, porque Deus começou a abençoar também financeiramente os irmãos, e essa experiência foi muito marcante. Antes de eu sair dali, eu tive uma segunda visão com essa pessoa, como eu disse, creio ser a pessoa do Espírito Santo. Nessa segunda vez nós tínhamos ido fazer compra, o pastor presidente estava junto, porque a gente fazia as compras em Joinville ou Piraberaba, né? E ele foi nos levar e veio nos trazer, quando nós estávamos descarregando as compras sobre a mesa. Ele e a minha esposa, todo mundo sentiu quando o ambiente, naquela parte da tarde, ficou sobrenatural ali. Eles não viram, mas eu, mais uma vez, Deus abriu meus olhos espirituais e eu vi aquela mesma pessoa como um jovem em chamas ali na porta, com as costas para fora, olhando para dentro, e o ambiente ficou sobrenatural e todo mundo percebeu isso. E depois, dentro de uma terceira vez, ele aparece ali. Eu tive uma terceira experiência com ele antes de sair desta localidade. A outra experiência que eu quero compartilhar com os irmãos foi muitos anos depois, quando eu estava no leste de Minas Gerais. Eu trabalhava lá como pastor auxiliar, era responsável por 2 núcleos de teologia, também pela escola dominical, escola bíblica dominical, e pregava atendendo algumas igrejas da região. Eu fui convidado para ir pregar numa igreja que estava fazendo aniversário. Por ética, não vou dizer o nome da cidade, e uma cidadezinha tradicional ali de Minas Gerais, do leste de Minas. Todo mundo que conhece aquela região sabe que as cidades são muito parecidas, são pequenininhas, tem uma praça no centro, e eu tenho um hábito assim, meus irmãos, até hoje eu faço assim, quando eu vou pregar em algum lugar, eu sempre oro muito a Deus, eu me preparo espiritualmente e eu peço uma palavra específica para aquela igreja. Além da homilética, além do estudo, da pesquisa, o estudo exegético que eu faço, eu sempre busco em Deus uma palavra específica para aquela igreja onde eu estou indo. Então, às vezes, Deus fala no coletivo exatamente sobre a necessidade da igreja. Isso tem acontecido muitas vezes. Outras das vezes, Deus fala no individual, com uma pessoa que está ali. E algumas vezes, Deus fala com a igreja e fala no individual também. Então, para mim, é comum hoje terminar um culto, tá saindo, tem alguém no corredor me esperando, me cumprimenta e diz: olha, você pregou a minha vida hoje. Tudo o que você pregou diz respeito a mim. Outras vezes alguém me diz assim: tudo o que você pregou hoje veio para mim. Era resposta de oração. Já aconteceu o caso de terminar o culto e um casal me procurar e dizer assim: eu dizia para o meu marido no final da mensagem, parece que ele estava lá em casa hoje, dentro de casa, e ouviu tudo o que falamos e tudo o que aconteceu. Já aconteceu o caso de eu pregar numa igreja e Deus revelar a necessidade daquela igreja ali, coisas que ninguém me falou, e Deus trabalhar naquilo para fazer exatamente aquilo que Ele determinava fazer com aquela igreja. Então eu sempre oro e peço a Deus uma palavra. E lá não foi diferente. Me preparei espiritualmente alguns dias e fui pregar no aniversário da igreja. Então, pela lógica, pela ética, poderíamos pregar alguma coisa do tipo: até aqui nos ajudou o Senhor, né? Era um culto de festividade, de comemoração do aniversário da igreja que estava ali. Porém, eu pedi a Deus uma palavra, e eu lembro-me que o culto foi feito no antigo cinema, porque a igreja era pequena, então vieram caravanas, vieram bastante visitantes. O pastor alugou um cinema, um antigo cinema que já não funcionava mais, para realizar ali o aniversário da igreja. E ali tinha uma coisa bem interessante, meus. Nessa cidadezinha, o catolicismo era muito forte. E era muito difícil se converter almas ali. Quando 2 pessoas se convertiam num culto, num congresso, num evento, isso era tido como milagre dos milagres, porque era um povo muito resistente ao evangelho. E outra, as pequenas igrejas que tinham ali lutavam para sobreviver, e havia uma grande desunião das igrejas. E com isso todo mundo perdia, ninguém ajudava ninguém. Ficava aquela história, um tirando da igreja do outro, oferecendo cargo e tal, e ninguém conseguia ganhar almas. E eu preguei na sexta-feira, e no sábado de manhã eu estava orando a Deus, e Deus me disse assim: hoje eu vou te revelar o nome da entidade, do principado que governa sobre esta cidade.
e o nome chama-se tradição. E Deus me deu uma palavra em Juízes capítulo 6 para pregar naquela noite. E toda a descrição que está ali daquele contexto do que estava vivendo Israel no capítulo 6 de Juízes, Deus me mostra e me revela no campo espiritual o que estava vivendo aquelas igrejas ali, especificamente a que eu ia pregar, e o que acontecia na cidade. E naquela noite eu fui para o cinema e ministrei aquela palavra para os irmãos que ali estavam. Estava completamente lotado o cinema, muitas caravanas de ônibus, de carros. Havia vindo um grupo de uma outra cidadezinha próxima ali também, no estado de Minas, que eu, por ética também não vou dizer o nome. E esse grupo de louvor que veio para fazer o louvor, o líder do grupo também era o líder de jovens lá daquela determinada cidadezinha. E quando eu terminei de ministrar essa palavra e eu falei para a igreja, eu disse: irmãos, Deus me revelou o nome do principado que governa essa cidade. E o nome dele chama-se tradição. E Deus disse para mim que hoje ele vai quebrar o poder desse principado e vai começar uma nova história nesta cidade. Para quem trabalha com libertação sabe que muitas das vezes, quando certa caça de demônios existe em sair de uma pessoa, você precisa saber o nome dela. Quando você descobre o nome daquela casta, daquela potestade, daquela legião, ele acaba saindo da pessoa mais fácil. No que diz respeito a uma cidade também, se Deus revelar o nome do principado que governa ali, Deus desmascara, Deus quebra o poder dele. E quando eu mencionei para a igreja isso, eu disse: Deus revelou o nome é tradição. E Deus me deu a estratégia como nós vamos orar agora. Então eu mandei que todos se colocassem em pés e pedi que cada um virasse na direção da sua casa e estendesse as mãos. E os que vieram de fora, que colocassem a mão na direção da sua cidade. E eu disse: agora nós vamos orar, mas é a oração de guerra, irmãos. Agora você vai repreender o mal que está lá na sua casa, lá na sua igreja, lá na sua cidade. E daqui Deus vai operar lá e vai desfazer lá também. E começamos a orar. E aquele povo começou a orar, eram pessoas viradas com a mão em todas as direções e orando e orando. De repente, irmãos, houve uma explosão, como se um botijão de gás houvesse explodido. Todo mundo ouviu. O povo se espantou assim, levou um choque, porque houve aquela explosão grande. E eu me lembro, para vocês terem uma ideia, aconteceu muitas coisas naquela noite ali. E aí depois, algumas a gente testemunhou na hora e outras com o passar do tempo. Por exemplo, tinha um casal de pastores ali da igreja do Evangelho Quadrangular que estavam bem na frente, que eram de uma igreja dali, e eles estavam tendo sérios problemas na vida conjugal. Tão sérios que eles estavam já pensando em divorciar, e na semana seguinte eles iriam procurar um advogado para oficializar, então, para levar à frente o divórcio deles. Quando houve aquela explosão, eu lembro-me até hoje que a pastora já pegou na mão do seu esposo, como se algo foi quebrado ali. O rapaz que era o líder da banda que veio louvar ali, participar com o louvor, que também era líder de jovens numa outra cidadezinha, que depois de alguns meses eu fui pregar lá. Quando eu fui pregar lá, ele me contou, ele disse: pastor, naquele trabalho eu estava com refluxo, fazia bastante tempo que eu estava com refluxo, eu tinha que dormir sentado, eu estava tomando remédio, nada resolvia, e eu e a minha esposa estávamos tendo brigas direto. Do nada começava aquela confusão, aquela discussão, e a coisa estava desgastando, estava ficando muito séria. A partir daquele dia, quando eu virei e orei na direção da minha casa, na hora eu fui curado do refluxo. E quando eu cheguei em casa, aquelas brigas, aquela contenda acabaram. É como se nunca houvesse existido. Houve uma paz no meu lar. E meses depois eu fui pregar naquela cidade, eu fiquei hospedado na casa dele, um casal de jovens casais, tinha um jovem casal, tinha uma filha pequenininha na época. Para os irmãos terem uma ideia, hoje este rapaz é o pastor presidente daquela igreja. Aquela menininha é uma moça. E aquilo que estava acontecendo na vida deles foi quebrado. Então houve muitas curas, houve muita libertação ali, nas casas das pessoas que estavam ali, nas igrejas das pessoas que estavam ali. Mas o mais interessante entre isso é que, como eu disse, era muito difícil se converter almas. Podia vir pregadores, vieram muitos pregadores ali, muitas pessoas de fora, pessoas de Deus também estiveram ali, claro, Mas era uma alma, duas almas, era o máximo que acontecia. Nesse trabalho
depois que foi quebrado o poder desse principado, só nesse trabalho 22 pessoas entregaram sua vida a Jesus Cristo. Todos que estavam dali, que conheciam o contexto da cidade, ficaram pasmos, ficaram boquiabertos com aquilo que aconteceu neste lugar. E a batalha foi tão grande que aconteceu ali, a batalha espiritual, que quando eu terminei de pregar e orar, eu estava exausto, como se eu tivesse lutado fisicamente com um homem muito forte. Eu estava tão exausto que eu saí do altar, a esposa do pastor estava na cantina ali ajudando a servir os irmãos, tinha muita gente ali. Ela disse: pastor, aguenta só um minutinho e nós já vamos para casa, eu vou fazer uma janta para você. Eu disse: não, minha irmã, eu não quero comer nada. Se você tiver um comprimido para dor de cabeça, eu agradeço, e se você pedir para algum irmão me levar no hotel, que eu quero descansar. Eu estava moído, irmãos, para você ver o que é um mundo espiritual. O desgaste, eu nunca tinha sentido um desgaste tão grande, mas ali uma grande batalha havia sido vencida. Então ela me deu um comprimido, ela tinha algo ali na sua bolsa, pediu para um irmão me levar no hotel, e eu pensava, eu estava tão cansado que eu ia tirar a gravata, o paletó, e ia me jogar de sapato tudo na cama, que foi o que eu fiz quando eu cheguei no quarto de hotel. Porém, enquanto eu me joguei na cama em toda aquela exaustão, eu não consegui dormir. Aquela noite toda eu senti dores no corpo, dores nos ossos, foi uma retaliação pesada. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, a partir daquele dia, Deus começou a mudar a história das igrejas e daquela cidade ali. Pessoas começaram a se converter, muitas coisas começaram a acontecer, muita restauração nos lares, casais que estavam se separando, pessoas que tinham enfermidades da ordem espiritual, ou seja, espíritos de enfermidade foram libertas e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Então, meus irmãos, o mundo espiritual é real. Nesses meus 29 anos de ministério, eu contei aqui 2 experiências para os irmãos, de muitas que eu tenho vivenciado e experimentado nesses anos servindo ao Senhor e pregando em muitos lugares. Mas como a palavra de Deus sempre nos diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lá em Lucas 10:19, o Senhor Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, se você tem passado, tem vivido por um momento de batalha espiritual, posicione-se diante do Senhor. Use a autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Deus vai te dar vitória. Não há batalha que Deus não possa vencer, não há pessoa que Deus não possa salvar ou libertar, não há cidade que Deus não possa transformar. Eu quero crer que Deus vai usar também a sua vida como um canal de bênção por onde você passar, para a salvação, cura, restauração e para a expansão do seu reino na terra. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado pela sua atenção, em nome de Jesus.